Abra sua Bíblia, por favor, Lucas capítulo 23, versículo 39 a 43. Me ajuda aí, irmão, quem achar vai dizendo amém. Lucas 23, 39 até o 43. Vamos lá, faça questão de abrir a sua Bíblia. Você trouxe a sua Bíblia para manuseá-la. Lucas 23, 39 a 43. E não feche a sua Bíblia depois da leitura. Lucas 23, 39 a 43. Deixa eu também abrir junto com vocês aqui. Vamos lá. Isso mesmo. E diz assim, ó: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Há um texto em Atos dos Apóstolos que Filipe vai se ajuntar ao tesoureiro da rainha de Candace, uma etíope. E ele estava lendo o livro do profeta Isaías e Filipe pergunta para eles: entende tu o que lê? E ele disse assim: como posso entender se não tem quem me ensine? A minha pergunta para você nessa noite é: entendes tu o que lê? Entendes tu o que lê? Entendes a palavra? Entendes? Vamos pedir ao Espírito Santo para que ele possa nos iluminar nessa hora? Vamos pedir ao Senhor para que ele possa iluminar o nosso entendimento para compreender as verdades da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, queremos orar a ti mais uma vez, pedindo ao Senhor que tu possas iluminar o nosso entendimento para compreender as verdades da tua palavra. Fala conosco, usa teu fraco vaso para falar com o teu nobre povo, toca no nosso entendimento, abre os nossos olhos, Senhor, Pai amado, para que possamos compreender as verdades da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, e você diga amém. Vamos colocar assim: quantos são os sentidos do corpo humano? Quantos são, irmãos? 5. Quais são eles? Eu toco e vocês falam, ok? Desses 5, qual que você diz assim: eu não poderia perder esse? Qual dos 5? Ou seja, qual desses 5, qual desses 5 você consideraria o sentido mais importante para você? Qual seria? Geralmente nós vamos dizer que é a visão. Por quê? Porque a visão seria o nosso sentido mais próximo, mais rápido ao cérebro, ok? Seria a nossa visão. Nossa visão é uma coisa extraordinária. Na verdade, irmãos, o corpo humano, ele é uma obra-prima de Deus. Não sei como que alguém pode dizer que explodiu e alguma coisa aconteceu, que lá de um sistema microscópico que foi evoluindo, que chegou num primata, e desse primata vai chegar num homem das cavernas para chegar até nós. Engraçado, irmãos, que nós temos tantos anos de história e eu nunca vi, irmãos, um homem virar macaco ou se transformar em outra coisa. Apesar de que tem algumas pessoas, irmão, que estão se transformando em alguma outra coisa que não é humano. Mas, irmãos, então tem alguém que criou a gente. Por exemplo, você sabe que você não enxerga apenas para frente? Você sabe que a sua visão não é apenas de 180 graus? Você sabe disso? Você sabe que a sua visão é quase de 300 graus? Ou seja, você enxerga até para o lado de cá? Até aqui para trás você enxerga?
Você sabe que o sistema óptico do ser humano consegue carregar mais de 1 tera de informações, captar. Só que nós não armazenamos tudo aquilo que nós captamos. O nosso sistema, ele decide, ok? Pelaquilo que nós temos na nossa base de crença, subconsciente, aquilo que nós queremos realmente prestar atenção. Por exemplo, você tem carro branco. Vamos dizer que você tem um Jetta branco. Você tem um Jetta branco. Aí você fala assim: poxa, um Jetta branco. Aí eu quero trocar por um Cobalt azul turquesa. Difícil você ver um Cobalt azul turquesa. É muito difícil, não é uma coisa que você vê toda hora. E aí, quando você sai da concessionária, porque você foi lá e viu o carro na concessionária, quando você for andar na rua, toda hora vai passar um Cobalt azul. Aí você fala assim: gente, isso é revelação do céu, porque em cada lugar que eu olho, eu vejo um Cobalt azul. A minha pergunta para você: o Cobalt azul, ele apareceu lá? Ele passou a existir depois que você foi na agência? Por que agora você está vendo? É porque o seu cérebro, ele recebeu uma informação anterior e agora ele começa a enxergar Cobalt aonde ele estava. Você antigamente, ele estava lá, mas você não percebia. Da mesma maneira, alguém que sofre uma experiência traumática. Já viu pessoas que quando sofrem uma experiência traumática, elas ficam com medo, porque toda hora ela pensa que aquela mesma situação vai ocorrer na sua vida? É o seu cérebro que ele está ficando armado. Então a visão é uma coisa espetacular, é uma coisa maravilhosa, aquilo que Deus nos dá. Mas muitas das vezes, os nossos olhos nos pregam peças. Porque na verdade, as maneiras de identificação hoje mais modernas que existem, elas têm escaneamento por retina. Porque antigamente você era identificado pela sua o quê? Digital. Porque cada ser humano tem uma digital. Ninguém tem uma digital igual a outra. Agora a medicina sabe que ninguém tem uma retina igual a outra. Ninguém tem. Então, na verdade, vai depender muito da sua maneira de enxergar as coisas. Como que você enxerga as coisas? Pergunta para você sem você me responder: você é otimista ou você é pessimista? Eu sei que tem gente que está doido para responder. Tem gente que está otimista, porque o otimista quer responder, e o pessimista deixa eu quieto, não é? Porque na verdade, irmãos, o que a gente poderia chamar de otimista e de pessimista? O copo meio cheio ou o copo vazio? Você de que tipo de pessoa? O copo está quase cheio ou o copo está quase vazio? Como que é a sua maneira de enxergar as coisas? Tem gente que é uma pessoa super, hiper, ultra agradável, cara. Tem gente, irmãos, que enxerga a vida pela uma ótica colorida, que tudo vai bem. Paulo era um camarada assim, porque ele dizia assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo em 1 Tessalonicenses vai falar a respeito da experiência que ele teve em Filipe, que foi jogado num cárcere interior, que foi chicoteado e tal, aquela coisa. Ele vai escrever lá em Tessalonicenses, ele fala assim: irmãos, bem sabeis o quanto sofremos em Filipe, mas o quanto nos tornamos mais fortes por causa disso. Mas a maneira como nós enxergamos, como nós conseguimos enxergar as coisas. E aí é o que eu quero conversar com vocês, aonde eu quero colocar com vocês realmente sobre essa passagem. Essa passagem, ela está falando do momento da crucificação de Jesus, ok? Então, para você poder saber
ter uma compreensão melhor, maior e mais ampla a respeito da passagem, você precisa ler Mateus, Marcos, Lucas e João, ok? Tipo assim, vamos partir do hipotético, tá? Eu sei que vai ter um que vai falar assim, pastor, é LED, então é LED não esquenta, tá bom? Mas esquece isso. A lâmpada que está aqui, o nome disso aí, fala aí, pode dizer que vocês estão me ajudando aí. O nome disso aqui é lâmpada. Como é que é o nome disso, irmãos? É lâmpada. Vamos falar sobre lâmpada. Marcos, que é o mais falador da igreja, vai falar sobre a lâmpada. Marchon é o mais tímido, vai falar sobre a lâmpada. E o mais desenrolado da igreja é Samurai Black, que vai falar sobre lâmpada. Beleza? Sendo que Marcos vai falar sobre a claridade da lâmpada. Marchon vai falar sobre o consumo da lâmpada. E Samurai Black vai falar sobre temperatura da lâmpada. Os três estão falando sobre a lâmpada, sim ou não, irmão? Se cada um deles, se eu for olhar apenas a descrição de cada um deles, eu vou chegar à conclusão de que é uma lâmpada? Não. Completa não. Mas quando eu juntar as três descrições, eu vou chegar na lâmpada, ok? Então é o que acontece nos evangelhos. Então Lucas, ele tem uma visão mais detalhada. Por quê? Porque alguns vão dizer que Lucas era um cara muito estudado, muito inteligente. Alguns vão dizer que ele é um médico amado. Então Lucas é aquele cara que vai dar mais detalhes. Vou repetir, ele vai dar alguns detalhes que os outros não vão dar. Então, Jesus foi crucificado sozinho, sim ou não? Jesus foi crucificado sozinho? Não. Jesus foi crucificado do lado de quê? De dois ladrões. Dois ladrões. Os dois são ladrões e os três vão morrer. Os dois ladrões que estão do lado de Jesus têm a condição de olhar para ele. Vou repetir. Os dois ladrões têm a condição de olhar para Jesus. Não tem como sair da cruz para olhar, mas eles podem olhar para o lado e falar, está aqui, ele está aqui. Como vocês viram na leitura, um deles vai chegar e vai dizer assim, se tu és o Cristo, se você é isso aí que você está dizendo, que falam de você, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele vê Jesus como Salvador? Sim ou não? Não. Ele olha o homem desfigurado pela dor e pelos sofrimentos, e ele quer zombar dele. Você não é nada disso aí que você pregou, porque se você fosse Salvador, você saía daí, e você salvava a você e salvaria a nós também, pô. Aí o outro camarada que está na mesma situação, ele olha para o companheiro e vai falar assim, rapaz, nem nessa hora você fecha essa matraca sua? Nem nessa hora você tem respeito? Nós estamos aqui pelo aquilo que nós fizemos. Esse aqui nada cometeu, olha só. E aí ele olha para Jesus e fala assim, ele já no chão, olha como é que ele se refere. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, esse cara já tinha ouvido a palavra antes. Ele sabia muito bem da mensagem de Jesus. E ele olha e fala assim, Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus vai dizer para ele, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. A minha pergunta para você, Jesus era o mesmo para os dois? Sim ou não? Sim, Jesus era o mesmo para os dois. Jesus era o mesmo para os dois. Mas cada um deles via as coisas de uma maneira diferente. Às vezes é isso que eu vim falar com você. O que seus olhos têm enxergado? O que você tem enxergado? Como você enxerga as coisas? Como você tem olhado para seu futuro? Como você tem olhado para o que será 25?
Você vê aqui na plenitude, todo mundo que sobe aqui está empurrando, falando, 25 vai ser um ano bom, irmão. 25, Marchon pelo menos concorda comigo, pelo menos Marchon, 25 vai ser um ano bom, irmão. 25 vai ser um ano de virada, irmão. 25 vai ser um ano de oportunidade, irmão. 25 as coisas vão mudar para a minha vida. Quem confirma, pelo amor de Deus, faz um barulho aí. Tá vendo? Quer ver só? Dá uma olhadinha para o lado, quando eu perguntar. Quem acredita que 25 vai ser um ano muito bom, levanta a mão. Abaixa a mão. Quem acha que 25 não vai ser um ano bom, levanta a mão. Não mexe não, Zezé. Você foi mexer no óculos nessa hora, minha filha. Quem não acha nada? Porque tem gente que nem acha que é bom, nem acha que é ruim e não se mexe para nada. Porque até para você falar assim, seu ano vai ser bom ou vai ser ruim, se manifesta. Mas ele fala assim, eu acredito, mas não preciso me manifestar. É a maneira como você enxerga as coisas. Esse homem, a solução da vida dele estava diante dos seus olhos, mas ele não conseguia enxergar. Oportunidades irão aparecer diante de nós em 25, irmão. Pessoas chaves vão ser colocadas diante de nós, irmãos. Momentos chaves nós vamos viver em 25, mas como que nós vamos enxergar essas oportunidades quando elas aparecerem diante de nós? Porque você enxerga pelas lentes do seu coração. Você enxerga pelas lentes do coração. Seus olhos só captam a imagem, mas a leitura é feita pelo seu coração. Se você está triste, chateado, angustiado, deprimido, todas as coisas vão parecer chatas diante dos seus olhos. Como que você lida com criança? Não essas crianças maiores. Criança maior se lida de outra maneira, de outra forma, lida de outra forma. Mas criança nenenzinho de colo, que ainda não sabe muito bem o que é certo e errado, quando chora querendo uma coisa, você conversa com ele para dizer que ele não deveria querer aquela coisa. Por exemplo, ele quer brincar com o seu celular. E a brincadeira de criança de colo é fazer o que com o celular? Puf! E aí pega seu celular e você vai... Neném, deixa vovó argumentar com você o quanto custa um iPhone desse. O problema que vai acontecer se esse telefone cair no chão e quebrar a tela, e alguma coisa acontecer que a minha vida toda está dentro desse negócio, será, meu nenenzinho, neto de vovô, querido, lindo de vovô, será que a gente poderia chegar numa negociação para você não mexer nisso? Você faz isso com a criança, irmão? Você não faz. Então, se ela quer o celular e você não pode dar, o que você faz com ela? Você fala assim, olha que tampa bonita. Aí o que ela faz? Ela esquece o celular e vai olhar para a tampa. A tampa vale mais do que o celular? Não, mas é a maneira como ela enxerga o mundo. Se você não aprender a mudar o seu foco, todas as coisas estarão sem cor diante de você. Você precisa aprender a olhar de verdade as coisas que Deus tem colocado diante da sua vida. Se na sua boca você só olha as coisas de uma maneira complicada, vai surgir uma coisa da sua boca que não é legal. De acordo com uma maneira que você enxerga o seu mundo, a sua boca vai reagir. Quando os seus olhos são bons, você aprende com o apóstolo dizendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quando os seus olhos não são bons, você vai acabar fazendo uma coisa chamada murmuração. E a murmuração levou Israel a andar 40 anos no deserto. Então,
Para quem aqui não quer andar no deserto, a melhor maneira então é mudar a maneira de enxergar. Me ajuda aí, irmão, fala para 3 pessoas sem ser chato. Diga para ele aí, muda essa maneira de ver as coisas, meu filho. Muda a maneira de ver essas coisas. Isso acontece agora, principalmente com as irmãs, homem muito não. Vocês não se arrumam de acordo com o seu estado de espírito? É ou não é? É ou não é? Por exemplo, assim, pessoas que usam essas coisas assim no cabelo, essas coisas, que uma hora é mais liso, outra hora é amarelo, outra hora é preto, outra hora é... Como é que é o nome dessa coisa? Peruca. Peruca. Então aquilo, quem tem coleção disso, coloca essas coisas de acordo com o seu estado de espírito, é ou não é, irmão? Tem um dia que a pessoa está muito alegre, ela fala assim, ela vem para casa do pai ou para outro lugar, ela fala assim, hoje eu estou me sentindo a Beyoncé. E ela bota um cabelo louro. Por que você está rindo? Eu não entendi. Mas quando a pessoa fala assim, hoje eu não estou assim, hoje eu não estou muito legal, vai botar igual cabelinho de gueixa. Estou exemplificando só, estou de brincadeira. Mas a maneira como se veste vai ser de acordo com o seu estado de espírito. Dificilmente você vai ver alguém entristecido querer usar roupa colorida. Dificilmente. A minha pergunta para você: como está esse mundo interior aí dentro? Pela maneira como você está, eu posso enxergar o seu mundo interior? Porque a sua percepção disso aqui é de acordo com aquilo que está dentro do seu coração. Quer que eu te mostre biblicamente? Quando foi reinaugurado, lançado as bases do novo templo, depois daquele que Salomão foi destruído, Neemias vai dizer, os que tinham visto o templo de Salomão e olharam a base do novo, começaram a chorar. Os que não tinham visto o outro, quando olharam esse, se alegraram de forma. A base era igualzinha, mas um tinha referência do que foi e o outro tinha perspectiva do que seria. Uns olham e falam assim, mas é isso assim? É telha, não tem um ar-condicionado, não tem isso, não tem aquilo. Mas para outros, meu filho, que viram o aperto, estão dizendo assim, glória ao nome de Jesus, que a gente está fazendo um culto só. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você vai reagir aí da maneira que você desejar. Teu 25 será um ano de bênção, cheio da bênção e da graça e da paz de Jesus. Vamos voar. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Mateus 6, 22 e 23. Abra sua Bíblia. O telão voltou? É? Mateus 6, 22 a 23. Vamos. Como não vai... Mateus 6. 6, 22, 23. Você quer ver só uma coisa desse negócio de estado de espírito? Como é que o estado de espírito interfere nas suas emoções, nas suas decisões? Os maduros não sofrem isso. O maduro, ele controla o seu estado de espírito e ele vai fazer aquilo que precisa e ele domina. Quem é dominado por emoção, já teve um camarada que cantava aqui na igreja, que eu sabia como é que ele estava, pelos louvores que ele cantava. O dia que ele estava alegre, maluco não, abençoado, no dia que ele estava bem, meu irmão, ele botava a igreja de cabeça para baixo. O bicho era grande. Mas, irmão, quando ele estava com problema, era, meu filho, uma puxação de lenço para chorar. Porque ele começava a se auto-ministrar.
Algumas pessoas tomam decisões por causa de sentimento. E sentimento é uma régua muito complicada para as suas decisões. Nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Nós não andamos por aquilo que sentimos simplesmente. Irmão, agora o negócio está difícil, Vaso. Agora o negócio está complicado, mas amanhã a vitória virá, irmão. Amanhã, irmãos, essa é uma boa palavra, irmão. Talvez você esteja vivendo a sexta-feira. O negócio está acontecendo. Sábado, o silêncio. Mas domingo tem a nova notícia, irmão. Tem uma notícia nova. Em nome de Jesus. Um novo domingo vai surgir na sua vida e na sua casa. Aleluia. Amém, irmãos? Então aplauda Jesus se você acredita nisso. Mateus capítulo 6, 22 a 23 diz assim: a candeia do corpo são os olhos. A candeia, vela, a lamparina, a lanterna do celular, ok? São os seus olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? Se isso aqui é a lanterna dos seus olhos, se isso aqui está em trevas, quão grande está o teu corpo? Se a maneira como você enxerga as coisas está deturpada, quão grandes serão essas trevas? Por quê? Porque isso aqui deveria ser a sua luz. O que o salmista disse? Elevo os meus olhos para o monte. Ele está olhando para onde, irmão? Ele olha para o monte. Elevo os meus olhos para o monte e pergunto: de onde me virá o socorro? O socorro não vem para onde ele está olhando. Ele está olhando para o monte e fazendo a pergunta para o monte. A resposta dele é: eu não estou olhando para o monte, eu estou olhando para o alto. Elevo os meus olhos para o monte e pergunto: de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Teu socorro virá de Deus. Tua ajuda virá de Deus. Oh glória, eu recebo essa palavra, Jesus. A porta se abrirá da parte de Deus. Deus virá ao teu socorro e te ajudará e pelejará essa causa por você. Às vezes, por que a gente não enxerga direito? Por que a gente não enxerga direito? Fisicamente, glaucoma, catarata, estrabismo, olha um para cada lado, astigmatismo, miopia, enxerga mal. Quer ver algumas coisas que vão fazer a gente ficar cego? Né? Vocês não perceberam, né? A pastora Cátia pegou o álcool ali para higienizar a mão, só que ela esqueceu que tem um ventilador atrás dela. Então quando ela fez assim, ó, o álcool subiu, o ventilador jogou o álcool dentro do meu olho. E eu doido para brigar com ela e ela querendo brigar comigo. Eu não tenho culpa de nada. O que faz a gente ficar cego além de álcool no olho? Vamos lá? Você já ouviu essa expressão, eu estou cego de amor? Você já viu a expressão, eu estou cego de paixão? Eu estou apaixonado, eu estou cego. E de verdade, irmã, tem umas irmãs aqui que eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sei que tem uns rapazes aqui na igreja que fizeram uma oração diferente. Porque na Bíblia diz que Jesus abriu os olhos aos cegos. Mas tem uns rapazes aqui na igreja que falam: Senhor, cega os olhos dessa moça, não é? Então às vezes a gente fica cego de amor, cego de paixão, cego de raiva. Você já ficou cego de raiva? Você ficou tão irado que você não conseguiu enxergar de verdade aquela situação. Cego de desejo, cego pela dor. A dor está cegando você. E é nisso aqui que Satanás tentou Jó. Toca na carne dele, toca nele, que você vai ver que ele vai te negar. Então, às vezes a minha visão está sendo oclusada, a minha visão está sendo embaçada por causa de dor, por causa de amor,
por causa, amor não, mas paixão, porque paixão não tem nada a ver com amor, são coisas diferentes. Raiva, às vezes você está com tanta raiva, você está com tanto ódio, que você não raciocina no que você está fazendo. Você quer ver só uma coisa? Você já tomou uma fechada no trânsito? O que te deu vontade de fazer? Ou melhor, o que você fez? Você já viu um videozinho na internet que um cara num Corolla branco, depois no final lá, depois que você vai pesquisar, o caminhoneiro deu uma fechada nele e encostou no carro dele. O cara queria que o caminhoneiro pagasse o conserto. O caminhoneiro esticou e foi embora. Foi embora. O que o cara do Corolla fez? Foi atrás do cara. E o caminhoneiro, caminhão grandão daquele, fechou o vidro e foi embora. O maluco, olha o que o maluco fez. O maluco entrou na contramão para passar a carreta. Os outros carros vindo em direção a ele se desviaram. Ele foi na contramão, conseguiu ultrapassar a carreta, ficou na frente da carreta. Ele falou assim: a carreta vai ter que parar. 22 toneladas de aço. O caminhoneiro encostou na traseira dele. O que o caminhoneiro fez? Bem, e saiu, meu irmão, empurrando o Corolla com força. O Corolla pisando no freio e o caminhão, irmão, jogando o cara, foi embora. E o que aconteceu com o Corolla? Rodou, o caminhão foi do lado dele, bordoou, jogou ele lá no acostamento. Sabe por quê? Um amassadinho no para-choque gerou quase que a perda da vida dele. Sabe por quê? Porque ele estava cego de raiva. O que está cegando a sua visão hoje? O que está impedindo você de enxergar de verdade as coisas que estão aparecendo diante de você? O que está te fazendo deixar a casa do pai? Às vezes é uma mulher bonita que apareceu na rua e você está cego de desejo por ela e você não consegue enxergar filhos que estão em casa, a esposa sua, a destruição da sua família, porque você só está olhando para aquele... Opa! Tu vai pregar, vaso? Diga amém. Pai do céu, obrigado mais um dia, o alimento, a família, os pecados, em nome de Jesus. Jesus, amém. Amém. Se tu é pentecostal, me dá um sinal, vaso. Aleluia. Então vamos embora, vamos continuar para terminar? Então vamos nessa. Olha só, desejo. Um dos filhos de Jacó, chamado Judá, como é que é o nome dele? Judá. Judá, ele olha uma mulher na rua e ele fala assim: rapaz, aquela ali é uma prostituta. Ele está louco de desejo por ela, porque ela é uma bela mulher, mas ela está camuflada como o pessoal daquela região faz. Como é que é o nome daquele treco que bota na cara da mulher? É aquela roupa que bota. E ele está louco de desejo por aquela moça, porque aquela pessoa do sexo contrário, diferente do dele. E aí ele fala assim: eu quero dormir com você. Ela fala assim: mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Ela fala assim: mas você não tem dinheiro para me pagar, como é que você quer dormir comigo? Então ele fala assim: mas eu te dou a minha palavra que amanhã eu te pago. Ela fala assim: então tá bom, eu acredito no senhor, mas deixa o seu bordão comigo, que é o cordão dele, que amarrava a roupa, deixa aqui comigo e amanhã, quando o senhor me pagar, o senhor pega o bordão. Quando ele volta lá, cadê que a mulher estava lá? Não estava lá. Por que aquela mulher não estava lá? Porque sabe quem era aquela mulher? Era a sua nora, disfarçada. Mas o desejo de Judá foi tão grande que ele cometeu um incesto dormindo com a sua própria nora. Porque o desejo faz você fazer loucuras que depois você vai se arrepender. Quer ver outra coisa? Quando você está fraquejando dos seus olhos, você se torna facilmente enganável. Vamos fazer uma oração aqui agora? Uma oração que eu sempre faço a Deus e eu peço ao Senhor: não me deixe enganado.
Porque tem gente que está, vamos lá, pastor Matos, tem gente que está enganado. Enganado às vezes com os outros e às vezes enganado consigo mesmo. E eu vou repetir aquilo que eu comecei falando, eu vou falar de novo aqui. Deus tem algo melhor para você em 25, vaso. Mas nós precisamos enxergar melhor. Nós precisamos limpar os nossos óculos. Nós precisamos voltar a enxergar melhor determinadas situações. Agora vamos lá, o pastor Matos tocando e vocês acham que a gente está acabando. Então vai ser assim, vamos lá. Escuta só. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo número 11, versículo 14 e 15. 2 Coríntios 11, 14 e 15. 2 Coríntios. Opa, obrigado. 2 Coríntios capítulo 11, 14 e 15. 11, 14 e 15. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Satanás é especialista em enganar, assumir formas que na verdade não são. Que Deus, em nome de Jesus, possa abrir nossos olhos para nós enxergarmos as coisas como verdadeiramente são. Olha para mim aqui, por favor, abra seus ouvidos. Não tenha cuidado que você está tomando algumas pessoas por seus adversários e elas não são seus adversários. Seu pai e sua mãe não são seus adversários. E às vezes você está vendo adversários aonde não existem. Será que de verdade a tua mulher é tua adversária? Será que de verdade teu marido é teu adversário? Será? Será? Às vezes eu vejo uns vídeos e essa coisa de algoritmo na internet é terrível, que se você vê um vídeo, depois fica vendo. E de vez em quando me mandam um vídeo de animais feridos, vaca, boi, porque no pasto alguma coisa fura o casco. Imagine bem um animal, irmão, com um prego enfiado dentro da sua pata e ele não tem habilidade como a gente de tirar aquilo. E aquilo, irmãos, fica infeccionado, aquilo apodrece o casco, que eles não conseguem mais colocar o pé no chão, a pata no chão. E o boiadeiro não quer saber disso, né? Até que um veterinário chega lá e vai prender a pata dele e vai tirar. Vocês têm que ver quando corta aquela casca, o líquido sai, o alívio que ele sente. Às vezes, pessoas machucadas reagem de forma muito estranha. Não olhe com outros olhos quando você vê alguém com seus braços talhados. Não chame essa pessoa de doida. Você é um maluco que está se retalhando. Você não sabe o que essa pessoa está passando. Nossos olhos precisam mudar e a gente precisa ver de verdade. Veja além da roupa, veja além da maquiagem, veja além dessa situação. Às vezes essa pessoa simplesmente ela está machucada, ferida, por isso ela criou uma crosta em torno dela que ela não se abre para ninguém. Mas hoje, aleluia, há uma coisa chamada aqui bálsamo de Gileade. Há remédio hoje para curar os teus olhos. Há remédio hoje para curar a tua alma, para que você possa enxergar de novo. Vale a pena servir a Jesus. Quem está comigo nessa palavra, pelo amor de Deus, levanta a mão e diga glória a Jesus aí, irmãos. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, eu quero já ministrar aqui para a gente terminar. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 17 e 18, diz assim, que Ananias orou por Saulo e as escamas dos seus olhos caíram. Jesus queria curar, mas Ananias foi levado lá para orar. Oh glória. Ananias olhava e falava assim: Senhor, este persegue a tua casa, esse persegue os seus e maltrata os seus. Ananias não conseguia enxergar aquilo de verdade que Deus estava fazendo na vida de Saulo. Oh glória. Mas Jesus disse para ele assim: fica tranquilo, porque importa. Eu vou ensinar ele o quanto importa sofrer pelo meu evangelho. Mas esse é tição tirado do fogo. Esse é instrumento na tua mão, na minha mão. Esse vai ser uma bênção nas minhas mãos. Oh irmão, oh meu irmão, vamos olhar, irmãos, essas pessoas de uma maneira diferente. Vamos mudar a nossa ótica em nome de Jesus, porque eu quero dizer, irmãos, existe cura para essa cegueira,
Apocalipse 3,18, que você compre colírio provado para que vejas, para que você consiga enxergar. Depois da operação que eu fiz, que hoje eu consigo ler, por incrível que pareça, eu leio hoje sem óculos, sem problema algum, não é? Eu só consigo ler para perto por causa da miopia que eu tenho para longe. E o médico disse, é por isso que você enxerga para perto. Mas devido a isso, algumas coisas aconteceram com meus olhos. Por exemplo, a proteção de luminosidade foi retirada. Não tem aquela luzinha do ar-condicionado? Quando você liga o ar-condicionado, não fica aquele pontinho de luz ali, que você olha para ele no seu quarto apagado, você vê um pontinho. Eu vejo o pontinho e uma roda de luz de 1 metro de diâmetro. Quando eu olho essa luz ali, você olha só a luz, eu estou olhando uns 8 raios de luz ali, porque a luz ela vem direto lá na minha retina e bate lá no fundo dos meus olhos. Então, quando eu saio da igreja, eu tenho que obrigatoriamente usar o óculos escuro, porque se eu saio na claridade, eu fico totalmente cego. Mas às vezes quando eu chego no café de pastores, que é de dia, o sol claro, eu não consigo enxergar, eu preciso usar o óculos. Mas quando você chega em um lugar com óculos escuro, você sabe o que muitas pessoas olham para você e vai dizer o quê? Que é o quê? Que é o metido que chegou de óculos escuros no ambiente. E as pessoas não sabem o que você está passando. Então entenda uma coisa, quem sabe hoje é a noite de Jesus nos curar, porque eu quero acreditar em nome de Jesus. Deus vai colocar a oportunidade diante de você. Ô irmão, fala sério, irmãos, aleluia. Eu tenho que enxergar melhor do que aquilo que eu estou vendo. Simeão, quando olhou e trouxeram, ele viu, vamos aqui fazer uma encenação. Eles viram um casal vindo de dia, trazendo um neném, e Simeão começou, o coração começou, bater forte, bater forte, bater forte. Ele fala assim, quem sabe é ele, quem sabe é ele, quem sabe é ele. E José e Maria estão vindo, e aquele senhor está chegando perto dele. E aí o Senhor olha para eles e fala assim, posso ver seu filho? Maria deve ter olhado para José, como boa carioca que ela é. Será que não vale a pena tirar o paninho do rosto dele, sol quente pra caramba, lá na região do Oriente Médio? Mas Maria, ele está insistindo para ver, vamos deixar ele ver. E Simeão, quando pega o neném no colo, que tira o paninho do rosto, ele diz o quê? Despede teu servo em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. O que era? Tinha um neném, mas Simeão enxergava o Salvador de Israel. Aleluia, glória a Jesus. Os magos viram apenas um neném envolto em panos numa pequena manjedoura. Para alguns era apenas um menino enrolado na manjedoura, mas os magos enxergaram o rei de Israel e deitaram tesouros sobre eles, porque são pessoas que têm os seus olhos abertos e curados. A mulher, quando ungiu Jesus na cabeça, que Simão ficou louco com ela, e ela entrou e pegou um perfume e derramou na cabeça de Jesus. Lucas vai dizer que ela derrama na cabeça. Por que na cabeça? Maria, irmã de Lázaro, derrama nos pés, mas essa derrama na cabeça. Sacerdote era ungido na orelha, no polegar e no dedão do pé. Orelha, polegar da mão e polegar do pé. Por quê? Ouvido ungido para ouvir, mão ungida para tocar, pés ungidos para andar. Apenas reis eram ungidos na cabeça. Aquela mulher, quando olhou o Nazareno, um homem simples de Nazaré, ela ungiu na cabeça porque ela viu em Jesus o rei. Quando os meus olhos estão curados, eu consigo enxergar a oportunidade quando ela está diante dos meus olhos. Vamos ficar de pé hoje em nome de Jesus? Aí no horário, estou no horário.
quero profetizar sobre você e sobre a minha vida hoje, em nome de Jesus. Que os nossos olhos se abram. Nossos olhos se abram. Para nós enxergarmos as bênçãos que estão colocadas diante dos nossos olhos. Existem pessoas que são presentes de Deus para nós. Concordam comigo, irmão? Sim ou não? Existem pessoas que são presentes de Deus para nós, mas a maneira como nós enxergamos essas pessoas. Outra coisa, irmão, se é um tesouro, se são preciosos, aonde você guarda as coisas que são preciosas para você? Você sabe um conselho para casamento, irmão, funcionar? Essa semana eu conversei de novo com a pastora Kátia sobre este mesmo assunto. Saiu uma outra reportagem agora no jornal O Globo sobre divórcio cinzento. A Marie Claire chamou de divórcio grisalho e agora nos Estados Unidos está chamando de cinzento. Por que é divórcio cinzento? Porque aumentou para 30% o número dos divórcios atuais, casamentos depois dos 20 anos de casado. Sabe por quê, irmãos? Nós nos acostumamos tanto com uma coisa que nós deixamos de valorizá-la. Só que você entenda bem uma coisa. Alguém olha o telefone desse e fala assim: acha, esse telefone aqui é o 16, mas já tem o 22. Eu queria o 22, e aí deixa de valorizar o 16 que está na sua mão. Só que você se esquece que tem alguém que tem o 10, que adoraria ter aquilo que você está desprezando hoje. Cuidado que quando você despreza alguma coisa, Satanás sempre vai colocar alguém para valorizar aquilo que você despreza. Há uma mesa sendo colocada diante de nós. Há um futuro brilhante diante de nós, irmãos. Deus vai nos ajudar nesse ano de 25. Deus vai ser por nós esse ano. Deus vai nos levar a lugares extraordinários. Portas extraordinárias serão abertas sobre as nossas vidas. Deus vai colocar respostas para nós, irmãos, em formas de pessoas. Em forma de pessoas. Em forma de pessoas. Quando a gente estava num turbilhão danado, um turbilhão grande, mas pensa no vento, um vento grande. O vento soprou tão forte que eu não sei o que era mais complicado: o vento forte ou ouvir pastor Wagner ministrando louvor. Pastor Wagner se irmou de ministrar o louvor na época que a gente estava num tiroteio danado, e na muita bondade dele. Mas nesse meio desse tiroteio, chegou uma moça com 2 meninas, machucada, maltratada, com as meninas pronto para me dar dor de cabeça. Mas que naquele momento, você não conseguia enxergar que aquela família machucada e ferida seria a solução do problema que você estava enfrentando. Está aí, ó, Mônica, Mariane e Esther. Calma que Jesus vai enviar a resposta. Calma que Jesus vai te dar essa resposta. Calma que Jesus vai abrir essa porta. Ele vai te enviar, mas talvez ela não vai vir da maneira que você está esperando. Abra os teus olhos, tenha os teus olhos curados nessa noite, para você enxergar de verdade quando a oportunidade, a última oportunidade da sua vida estiver diante de você. O ladrão da cruz, um disse assim: tu não é nada, é um enganador. E o outro olhou e disse assim: tu és o meu Salvador, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a mensagem que eu vim trazer para nós aqui, irmão: não despreze aquilo que Deus tem colocado diante dos seus olhos. Dê a mão ao seu irmão, vamos fazer uma oração boa e a gente vai para casa. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória.
Espírito Santo, estamos nós aqui, Pai, diante da Tua presença, com o coração cheio de expectativas, Senhor, que 25 será um ano extraordinário diante de Ti, Senhor. Mas hoje nós queremos pedir ao Senhor, cura os nossos olhos, cura os nossos olhos, cura o nosso coração, para nós enxergarmos, Pai amado, de verdade, aquilo que o Senhor tem para nós, as bênçãos, as respostas, as vitórias. Me ensina a enxergar tesouros aonde as pessoas só veem lixo. Ensina-nos a enxergar, ó Pai amado, o quão bondoso o Senhor tem sido para conosco, Senhor. Que os nossos olhos possam de verdade ver bondade e misericórdia que tem nos alcançado todos os dias da nossa vida. Que a Tua bênção, que o Teu favor seja sobre cada um dos Teus filhos hoje aqui neste lugar, pelo poder do nome de Jesus. Que a bênção de Deus, que o favor do Senhor seja sobre você, seja sobre a sua casa. Lembre-se dessa mensagem durante essa semana. Lembrem-se dessa mensagem durante a semana. Você não pulou, você não rodopiou, mas você recebeu instruções para que você possa entender e compreender. Não despreze as oportunidades que são colocadas diante de você. Deus vai, olha isso que eu estou dizendo, Deus vai colocar respostas em formas de pessoas diante de você. Vai ser assim, irmão. Melhor. Eu quero acreditar que algumas respostas já estão no seu caminho. Algumas respostas já estão no seu caminho. Vou repetir, algumas respostas já estão no seu caminho. Vou repetir, algumas respostas já estão no seu caminho. Calma. Que às vezes para você enxergar alguma coisa, pessoal da mídia está comigo aí? Pessoal da mídia? Faz diferença para vocês essa luz aqui dessa lanterna? Vocês estão vendo alguma coisa dessa? Essa lanterna está iluminando alguma coisa? Apaga aí, por favor. Apaga o lustre aí. Vocês estão vendo? Ela está ajudando alguma coisa agora? Por que você deu valor a ela agora? Pode acender de novo. Porque essas aqui, ó, foram retiradas de você. Havia uma moça na igreja que pensa na timidez em pessoa. Se você quisesse dar um nome para timidez, você daria o nome dela. E nós tínhamos uma irmã que ajudava a Kátia nas ornamentações da igreja. Quando a gente queria fazer algum evento, tinha uma irmã que ajudava sempre a Kátia. Tinha umas ideias lá de ornamentar e tal. E essa irmã foi embora, ela se mudou para outra cidade. Quando arrancou essa irmãzinha, pensa da timidez em pessoa. Eu não sei como Kátia, porque Kátia tem esse dom de descobrir talento onde eu não consigo enxergar. Kátia olhou para ela e falou assim, que ela ia ajudá-la a ornamentar um negócio lá na igreja. E desde esse tempo, isso vai fazer mais uns 14 anos, que essa menina, tudo que é ornamentação feita nessa igreja, passa pela mão dela. Sabe quem é? Aline de Léo. O dom dela só aflorou quando outras coisas foram retiradas. Às vezes Deus vai precisar apagar umas luzes em torno de você, para você enxergar de verdade aquela que Ele colocou para iluminar você. Acalma o teu coração, toca vaso. Acalma o teu coração. O acalmar o coração é o apagar a luz no entorno. Acalma o teu coração que você vai ver a luz. Acalma o teu coração que essa luz vai te mostrar o caminho. Há um caminho
há uma resposta, há um escape da parte de Deus, há um livramento da parte de Deus para a sua vida. Calma o teu coração, abra os teus olhos, abra seus olhos espirituais e você verá que Deus tem estado com você em cada passo da sua vida e Ele continuará te ajudando. Mas te acalma. Que o Senhor te abençoe. Que você tenha uma semana repleta de vitória. Mãozinha sobre o seu coração. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. E o povo do Senhor diga...